Olha só agora, vamos fazer uma pergunta e responder. Aqui, claro, nós não estamos fazendo nada de especial. Basicamente, só estamos copiando os dados, né, do- da memória global para a memória compartilhada. Aquela receitinha de bolo que a gente mais ou menos já falou, né? E sincronizando todo mundo aqui. Esse código é mais eficiente do que se a gente somente usasse a memória global? Vejam, vamos voltar àquele nosso exemplo anterior e repetir a mesma pergunta. Se eu fizesse isso sem usar a memória compartilhada, este código seria mais eficiente? Vamos lá, pense um pouquinho. E agora vou dar a resposta já. Na verdade, esse código é menos eficiente. Por quê? Porque eu estou fazendo um acesso à memória global aqui. E a minha operação na memória compartilhada foi fazer basicamente um acesso também. Significa que eu tive o trabalho de copiar todo mundo para a memória compartilhada para fazer uma coisa só na memória compartilhada. Então, eu já gastei o tempo que eu tinha que gastar de um acesso à memória global aqui. Então, para fazer uma única operação na memória compartilhada, para depois, inclusive, talvez ter que copiar de volta, né? Então, não é mais eficiente neste caso. Quando é que nós vamos ter maior eficiência para justificar o uso de memória compartilhada? Para responder essa pergunta, vejam este outro exemplo de código. Estamos fazendo a mesma coisa, copiando a memória global para a memória compartilhada, beleza? E aí aqui eu estou fazendo uma interação na variável alce, eu estou acumulando e fazendo 25 interações, leituras no meu vetor tempData, que é a minha memória compartilhada. Veja que se tempData fosse na memória global, essa interação significaria 25 acessos à memória global. Muito pesado. E agora eu transformei 25 acessos na memória compartilhada, que é muito mais rápido. Então, quando é que se justifica ter que se dar assim, todo esse trabalho, né, de copiar da memória global para a memória compartilhada, fazer as coisas na memória compartilhada, para depois copiar de volta para a memória global? Isso se justifica somente quando a gente tem que fazer muitas tarefas naquela memória compartilhada. Senão não tem razão, até complica um pouco, porque a gente vai ter que subdividir minha memória compartilhada em pedaços para fazer alguma coisa e depois juntar tudo pode não ser tão óbvio, como nós vamos ver em alguns problemas mais adiante. Então, esse exemplozinho aqui é interessante, né? E se vocês quiserem agora fazer um teste, vocês podem implementar esse teste aqui usando a memória compartilhada e não usando a memória compartilhada, usando a memória global mesmo. E tentem com números diferentes, 25, coloquem 250, coloquem 2500, e vejam como escala o tempo de execução de um kernel, onde a leitura está sendo feita na memória global e na memória compartilhada.